Ora, boa tarde. Peço desculpa por este atraso, mas o trânsito na segunda circular é sempre caótico, ok? Através que a ISEL se associa ao lançamento do livro Análise de Conteúdo suportada por software. Portanto, eu, em primeiro lugar, vou cumprimentar, já o fiz pessoalmente, os colegas da mesa e começo por apresentar o Dr. Luís Moreira Pinto, aqui à minha esquerda, que é arquiteto da Universidade da Beira Interior, está no Centro de Investigação no CITAD, que é Território, Arquitetura e Design, e também é nosso colaborador da UIT. A doutora Carla Galego, que é doutora em Educação da Universidade de Lusófona. À minha direita, um dos autores, que é o Dr. António Pedro Costa, que é investigador do software de apoio à investigação, à análise qualitativa do WebQDA. Todos nós daqui da casa já conhecemos, já ouvimos falar. É coordenador do CIAI, Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, e do WCQR, que se vai realizar aqui na nossa escola em 2018, que é o World Conference Qualitative Research. É membro integrado do Centro de Investigação Didática e Tecnologia de Formação de Formadores e integra o Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. O Dr. António Pedro tem dedicado grande parte do seu tempo à investigação qualitativa e, com a sua dinâmica, incentivos e contributos, tem alicerçado e desenvolvido um trabalho que inclui novos investigadores e colaboradores no sentido da disseminação do conhecimento, com especial enfoque na evolução das tecnologias, sem confundir os pressupostos básicos e fundamentais da qualidade metodológica. Tem ainda inúmeras publicações, quer em artigos, quer em livros, que convido todos a lerem assim que tiverem a oportunidade. O Dr. João Amado, que é um outro dos autores, que não pôde estar presente por questões pessoais, é doutor e professor associado com agregação, aposentado da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de Coimbra, foi também professor na Universidade de Lisboa, tem coordenado e participado em diversos projetos de investigações nacionais e internacionais em torno das temáticas, nomeadamente na violência nas escolas, no bullying e ciberbullying. Destaca-se ainda no campo das publicações realizadas, quer nas temáticas como autor e coautor, quer pelo Manual de Investigação Qualitativa e Educação, a que foi atribuído o prémio Award ICQI e é investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. Falar na apresentação deste livro é, sem dúvida, uma enorme responsabilidade. Não pretendo repetir nem desvirtuar aquilo que os autores pretenderam transmitir nesta publicação. Os autores salientam que se trata apenas de um pequeno manual. Eu diria antes que este é um manual que consegue, com o seu rigor, transmitir e desafiar os investigadores, com especial incentivo aos júniores, que melhor dominam estas novas tecnologias. Eu sou da era do papel e, portanto, isto para mim é grande novidade e grandes desafios. As novas tecnologias podem e devem ser utilizadas em prol da investigação qualitativa, sem, no entanto, nunca se perder ou confundir os procedimentos metodológicos com o próprio software em si. Atualmente, a diversidade dos dados recolhidos pelas mais variadas estratégias, seja entrevistas, vídeos, filmes, estudos de caso, entre outros, conduzem a uma panóplia de informação por vezes difícil de se tratar e analisar. O recurso a softwares permite evidenciar os resultados e as inferências que daí advêm, na medida em que facilita a possibilidade do cruzamento das codificações e categorizações, e a exploração em forma de matrizes ajuda também ao melhor questionamento e triangulação dos dados. Subscrevo a intenção dos autores ao considerarem que é fundamental a descrição dos procedimentos metodológicos, onde também devem ser explícitos as funcionalidades utilizadas do respectivo software, pois só assim podemos aumentar a credibilidade da investigação produzida. Este manual é, sem dúvida, um incentivo ao rigor e divulgação da investigação qualitativa, independentemente da área onde é desenvolvida e aplicada. E para fazer uso disso, porque nós somos da área da saúde, mas aqui os meus colegas de mesa não são, vou passar então a palavra
ao professor, ao Dr. Luís Moreira Pinto, qual agradeço a presença aqui neste mês. Bom, então, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o autor, autores deste livro, os membros da mesa, meus colegas, e agradecer também o convite para estar aqui presente e espero, não é chocar, mas pronto, não chocar ninguém com as coisas que eu vou dizer, porque eu sou arquiteto, não é? E logo aqui eu comecei por ficar um pouco nervoso quando agarrei neste livro, porque, sabem, em arquitetura, o método de trabalho, claro que está associado constantemente e cada vez mais a componentes matemáticos, científicos, como é óbvio, mas é sempre tudo mais ou menos, não é? É mais ou menos ao meio, mais ou menos um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita. Pois há sempre alguém que diz, a janela não é aqui, é mais acima. Ok, toda a gente percebe o que é mais acima, mas se eu estiver a falar com outra pessoa eu tenho que dizer é 30 centímetros mais acima. Mas entre arquitetos, se eu disser mais acima ou 2 passos ao lado, toda a gente está a perceber o que está a dizer. Portanto, o nosso raciocínio está muito mais assente nas emoções, não é? E nos estados de espírito. Claro que aqui, neste mundo científico, e nós próprios cada vez mais estamos lá dentro, não é? Acabamos por ter necessidade de nos apoiarmos naquilo que não percebemos, mas tivemos que perceber que são precisamente estes conteúdos, digamos, a análise, como está aqui no livro, a análise do conteúdo suportada por software. Porquê? Porque nós também fazemos a nossa investigação, também recolhemos informação e muitas vezes começamos a pensar, então e agora temos esta informação, como é que eu a vou manipular, não é? E este livro realmente tornou-se muito interessante e importante para uma pessoa que é ignorante como eu, que consegui descobrir aqui coisas que até as faço, mas que ainda não tinha percebido muito bem porque é que as fazia. E, portanto, acaba por ser bom para quem vai investigar poder, pelo menos, ter uma abordagem inicial e não ter que começar do início, podendo começar já 2 passos um bocadinho mais à frente. Portanto, há uma panóplia de propostas, uma panóplia de programas e há também uma explicação sintetizada e sintética sobre as várias opções e sobre, efetivamente, o que é que são os dados, a recolha de dados, a análise, etc. Isso foi realmente sentido aqui ao longo deste livro. Mas existem 2 frases que estão logo no início que me chamaram a atenção. Uma tem a ver com o conceito da análise de conteúdo. Então, a análise de conteúdo é arrumar num conjunto organizado, sistemático, tanto quanto possível, quantificado, de categorias de significação, o conteúdo manifesto, etc. E eu aqui fiz uma comparação ao meu campo, o que também é interessante. É que já no tempo da Bauhaus, portanto estamos nos anos 30, 40, havia uma senhora chamada Ellen Lupton que investigava sobre as formas e o significado das formas. E o que é que ela disse? Disse uma coisa que é importante. É que nós todos, ao longo da nossa vida, vamos recolhendo informação. Portanto, quando nascemos, somos um computador, não temos nada, está vazio, e portanto todos os estímulos, tudo o que vemos, todos os sinais, vão sendo absorvidos, interpretados e arquivados de determinada maneira no nosso cérebro, como se fosse um armário, com prateleiras, um arquivo por temas. E depois vamos tentando perceber cada coisa melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira vez que vemos uma cadeira, não sabemos que é uma cadeira, é um objeto que ali está. Temos tendência a mexer, a perceber que é para sentar, etc. E então arquivamos essa imagem no cérebro, no sítio certo das cadeiras. E cada vez que vemos uma outra cadeira, como já tivemos a experiência inicial, começamos a associar à imagem da cadeira anterior e, portanto, nas ditas prateleiras começamos a arquivá-las por temas, não é? E temos também, por exemplo, sei lá, a ideia do sapato. Um sapato é um sapato que percebemos que é para calçar, mas depois vamos a uma loja dessas de design esquisito e vemos um sapato que afinal até é um telefone. Portanto, na nossa prateleira do telefone também já lá temos um sapato. E o nosso cérebro é tão inteligente que automaticamente começa a perceber, não, isto é mesmo para telefonar, não, isto é mesmo para calçar, etc, etc. E portanto a nossa vida vai sendo construída através destes estímulos todos. E no meu campo, isto tem acontecido muito, porque vivemos muito realmente destas emoções. Mas quando atingimos estas emoções e quando começamos a perceber como é que elas funcionam,
nós então perguntamos, então, e a fenomenologia? A fenomenologia acaba por ser uma ciência ou não é uma ciência? Tem sido contestada desde sempre como sendo ciência, mas infelizmente para nós que trabalhamos na área das emoções, a fenomenologia é a única desculpa que nós temos para justificar aquelas parvoíces que nós dizemos, porque caso contrário não temos como a justificar, não é? Porque são só as nossas opiniões e por isso mesmo é que andamos sempre a discutir uns com os outros. Então o que é que nós hoje em dia fazemos? Bom, eu, claro, apoio-me imenso na fenomenologia, até porque o nome é giro, dá-se um ar de uma coisa séria. E depois, a seguir, de darmos todas as nossas opiniões, infelizmente para mim, mas muito felizmente para poder produzir os meus artigos, fazer as teses, etc., e tentar provar aquilo que eu quero provar, temos que nos agarrar na tal análise de conteúdo, porque a fenomenologia deu-me hipótese de explorar esses conteúdos. Mas ok, então e agora como é que eu vou provar que aqueles conteúdos estão certos, não é? Que aquela é a opção correta? Ok, olhem, eu comecei a estudar, a utilizar e a aplicar a análise SWOT. Gostei do nome, porque parece aquilo da Polícia Secreta Americana, mas não é. Portanto, começámos a utilizar a análise SWOT, ponderamos os prós e os contras, e aí a fenomenologia começa a entrar realmente no campo da ciência e começa a entrar no campo da análise, não é? Tendo uma resposta mais efetiva, mais real, porque começamos a ter uma espécie de uma estatística. Claro que a análise SWOT nunca chega a ser 100% certo nem 100% errado, é mais ou menos, não é? É tudo mais ou menos, porque para ser bom de um lado é mau do outro e portanto andamos ali assim a ponderar na parte da sustentabilidade. E por isso também nos apoiamos depois na parte da análise estatística. E aí sim, começamos então a perceber que a maioria de um determinado assunto, a maioria das pessoas sobre um determinado assunto reage sobre uma determinada maneira, de um determinado ponto de vista e, portanto, começamos então a andar na nossa investigação e nas nossas propostas com base nesses aspectos. E por isso mesmo podemos dizer que a análise de conteúdo muitas vezes é suportada por uma forma verbal, porque conversamos uns com os outros, fazemos entrevistas, falamos, depois por uma forma visual, porque está muito ligada à parte emocional, até a parte estética dos números é emocional. Há números que me irritam, por exemplo, o número 3, acho que é um número feio, não me perguntem porquê, não é? Mas o número 4 eu acho bonito, não é? E agora aqui estamos a falar de fenomenologia, como é óbvio, não é? Porque estamos já a discutir, entrar no campo da estética, mas até isso me chateia se o resultado, por exemplo, não for 7, porque 7 para mim é um número fantástico. Estão a ver? E, portanto, logo aqui as nossas emoções estão ligadas à matemática, não do ponto de vista que a matemática cria, mas do ponto de vista estético e emocional. Mas o que é certo é que a parte emocional e estética também está muito ligada à parte científica, não é? E por isso eu fiz só aqui este comentário sobre a fenomenologia, porque a fenomenologia não vive se nós não estivermos suportados pela parte científica. Porque a fenomenologia não era considerada uma ciência, passou a ser porque deu jeito, mas na realidade ela para ser precisa de estar aliada a análises dos conteúdos que nós próprios os promovemos. Mas havia aqui uma teoria muito interessante, que era a teoria, eu não sei ler isto muito bem em alemão, mas pronto, é a teoria da empatia, que é o Einfühlung, uma coisa qualquer assim parecida, mas o nome é até interessante, que esta teoria da empatia falava precisamente, portanto estamos a falar aqui do período pré-Primeira Guerra Mundial, mas depois isto foi desenvolvido ao longo dos tempos, e nesta teoria da simpatia já havia a tendência de se tentar, de algum modo, sistematizar as coisas, mas como não conseguiam, diziam que era por uma questão de empatia, portanto gostava-se mais de uma coisa porque não se gostava tanto da outra, não é? Ou chegava-se a uma conclusão de uma maneira e não da outra, portanto era uma projeção sentimental do nosso senso comum, digamos assim. E realmente navegou-se muito tempo nos campos das emoções, até que finalmente se passou, tal como no Egito se passou de esculpir a pedra para o papiro. Eu imagino naquela altura, não é? Toda a gente esculpia a pedra e depois de repente passaram para o papiro e deviam dizer não, escrever é na pedra, não vamos escrever no papiro. Nós hoje em dia é evidente que, para além dos programas, do ponto de vista matemático-científicos, nós temos também todo o equipamento, que são ferramentas de computador, não é? Que nós temos que as utilizar e saber utilizar. E isto hoje em dia já é inato. Qualquer criança que nasce já sabe mexer num telemóvel e já sabe mexer na televisão e já sabe tudo. Aquilo já vem tudo pré-programado, não é? Pronto. E qualquer um de nós tem que mexer no computador. E se estamos numa carreira de investigação ou queremos entrar para uma carreira de investigação, é óbvio
que as ferramentas que o computador nos oferece, não é, que estão aqui espelhadas neste livro, são fundamentais e nós temos que as saber entender, não com aversão, mas temos que as saber entender naturalmente, tal e qual como eu vou escolher um lápis em vez de uma caneta, ou eu vou escolher antes aquela caneta ou aquele papel, também dentro dos programas de computador, em função daquilo que eu vou analisar, vou ter que os saber escolher para poder aplicar e chegar mais rapidamente ao resultado que é pretendido. E pronto, e realmente nós, para entendermos a mensagem que está à nossa frente, que é aquilo que estamos a tentar investigar, temos que percebê-la. E por isso é que existe a parte da percepção. Mas a percepção, para funcionar, tem que pensar. E quando nós pensamos através da percepção, chegamos a uma expressão. E isso é realmente o que interessa, que é a expressão, que é o resultado da análise, digamos, matemática, estatística, que sai da nossa investigação. Não é? Há aqui uma outra frase, estamos quase a terminar aqui. O aspecto mais importante da análise de conteúdo é o facto de ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos ou elementos das mensagens, por categorias ou subcategorias, no sentido da captação do seu sentido pleno. Ou seja, é realmente aqui espelhado o significado da unidade mínima de significação, ou seja, quando nós estamos perante uma análise científica, não pode haver mais nada do que uma certeza. E é por isso que nós tentamos investigar, porque investigamos na busca dessa certeza. Claro que pelo meio temos tantas dúvidas que precisamos de recorrer a estes programas de computador que nos ajudam a indicar o melhor caminho para essa dita certeza. Essa dita certeza não é mais do que a unidade mínima de significação. Portanto, nós quando dizemos sim, todos percebemos que é sim, não há o nim, não é? Mas muitas vezes, até chegarmos ao sim, temos muitos nins pelo caminho. Portanto, a unidade mínima de significação, do meu ponto de vista aqui, neste campo, é o resultado, que é quando nós temos a certeza absoluta que aquilo está correto. Claro que na estatística nunca temos uma certeza absoluta, mas temos uma percentagem que nos indica que quase todas as pessoas vão seguir aquele raciocínio ou aquele caminho. Pronto, a estatística é por isso uma ciência que se concentra em coletar, analisar e apresentar dados. É isto que estamos aqui a falar. É a percepção, é o modo como a interpretamos, como vemos. As estatísticas contêm métodos, que estão aqui neste livro. Portanto, só temos que ler o livro para sabermos o segundo parágrafo deste texto que está aqui. São os métodos. Usando a estatística, podemos encontrar regularidades que ocorrem na natureza e na sociedade. Claro, e é isto que estamos a falar. Estas regularidades são os resultados que nós esperamos. De acordo com os métodos estatísticos, somos capazes de identificar tendências, atitudes e interdependências. A parte das interdependências é a parte quando nós ficamos satisfeitos porque há relação, tudo está relacionado umas coisas com as outras, mas é a parte em que chegamos à conclusão que isto é infinito, porque estas interdependências são efetivamente infinitas, não é? Portanto, conseguimos sempre investigar mais e mais e mais. Já Platão dizia, não é? Que o mundo era, segundo ele, limitado interiormente, mas ilimitado exteriormente. Por isso é que diziam que ele era meio maluco na altura, porque era como é que podia ser ilimitado exteriormente, não é? Porque havia o universo. Ele já achava que havia o universo, mas na altura achavam que não, porque a Terra era plana, não é? Mais tarde chegou-se à conclusão que a Terra é ilimitada interiormente e exteriormente, porque essa tal unidade mínima de significação depende do grau de abordagem que nós estamos a atingir. Portanto, nós vamos andando e cada vez é um ponto é sempre um ponto, mas quanto mais perto vamos vendo, ele é constituído por vários outros pontos e, portanto, esta nossa análise não termina. Este livro, mais uma vez, indica como é que podemos tentar limitar e criar barreiras que nos protejam e possamos seguir no sentido da ideia inicial que queremos analisar. Porque um dos problemas do investigador é que quando começa a investigar surgem tantos caminhos e começa a ser tudo tão interessante ao mesmo tempo e todas estas interdependências estão relacionadas ao mesmo tempo, todas umas em cima das outras, e não sabemos muitas vezes como é que devemos terminar, não é? E por isso estas metodologias são realmente importantes. E para concluir, portanto, com este livro aprende-se a conhecer a relação entre a recolha de elementos fundamentais para uma determinada investigação, o método a aplicar e como manipular os resultados obtidos e apresentar uma conclusão cientificamente aceitável por toda uma comunidade, que isto é importante, não é? Agora, o recurso a programas de computador, para além de incutirem ritmo, vão igualmente
facilitar o entendimento dos resultados e das conclusões. A panóplia apresentada de sugestões e métodos facilitará ao investigador a escolha das ferramentas mais indicadas para o seu caso de estudo. No fundo, foi isto que eu tentei aqui explicar de uma forma, se calhar, um pouco abstrata. Eu peço desculpa porque, se calhar, já me alonguei, tenho este defeito, falo demais, mas pronto, vou tentar dizer só obrigado. Pelos seus comentários e a sua apreciação na área da arquitetura e do design, que é uma visão diferente da nossa na área da saúde. E passo então a palavra à doutora Carla Valerio. Obrigada. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à ISEL, por intermédio da doutora Cristina Baixinho, o amável convite que me dirigiu para estar aqui presente a apresentar este livro com o título Análise de Conteúdo Suportada por Software, dos professores António Pedro Costa e João Amado. Cumprimento também os meus colegas de mesa, a doutora Helena Pesado, o doutor Luís Moreira e o doutor António Pedro Costa, a quem também aproveito para felicitar pela partilha desta importante ferramenta de trabalho, que é o livro que hoje aqui nos oferece, e oferece não no sentido literal, que já nos ofereceu, mas oferece no sentido do entendimento mais amplo, de partilha com toda a comunidade académica por aquilo que tem sido o seu campo de investigação nos últimos anos, de forma a auxiliar todos aqueles que recorrem à investigação e à análise de conteúdo como técnica, independentemente de serem ou não investigadores mais experienciados, e estendo também os meus cumprimentos e felicitações ao Dr. João Amaldo, que é o autor do livro, que embora aqui não esteja presente, também gostaria de lembrar. Bom, formalismos à parte, eu coloco-me aqui numa posição um bocadinho diferente do colega Luís Moreira, porque as investigações estão no meu ADN de formação. Portanto, sou socióloga de formação, embora depois tenha desenvolvido toda a minha formação pós-graduada na área da educação, mas, portanto, tive sempre uma formação muito forte na área da investigação. E por isso, embora não seja as metodologias não sejam a minha área prioritária de intervenção, é um campo que me é muito caro, que gosto genuinamente de lecionar e de explorar com os meus colegas e estudantes que trabalham comigo, porque realmente é uma área técnica desafiante e de grande responsabilidade ética, e a partir da qual nós podemos contribuir um bocadinho, um pouquinho que seja para o conhecimento sobre determinado fenómeno. Ora bem, quando eu recebi o convite, o primeiro questionamento que me fiz a mim mesmo foi como é que eu vou enquadrar este estudo, que linha de orientação terei para apresentar o estudo do livro. E aí tive o contributo também e o apoio da doutora Cristina, que me disse, não, apresente o livro focado na sua área de formação inicial, na sociologia. Portanto, é o que eu irei propor, irei apresentar, contextualizando o livro no contexto da sociologia. E estruturei em termos de dois eixos que considero que justificam e contextualizam a pertinência e a importância de um livro como este no contexto da sociologia, que é a área de formação, minha área de formação, mas no sentido mais amplo das ciências sociais, porque estes instrumentos, as metodologias quantitativas, qualitativas, não servem só a sociologia, servem uma área mais ampla de disciplinas de investigação. Mas para além da importância no contexto académico, eu vou aqui ressaltar também a importância deste livro para uma área também identificada pelos autores, que é o próprio mundo empresarial. Porque, como dizem os autores, este tipo de programa, portanto, é também um importante recurso no apoio dos profissionais no mercado de trabalho para analisarem os dados do mercado. Só quero fazer este sublinhado da importância do livro para outras áreas que não são a académica, que é aquela que nós, julgo que todos nós aqui nos situamos. Portanto, vamos lá então aos eixos que identificar. Por um lado,
enquadrar este livro no lugar que a investigação qualitativa tem na sociologia, centrada na afirmação das metodologias qualitativas como uma válida, um método válido de conhecimento, que nem sempre foi assim, e por outro lado, portanto, enquadrar o livro também no lugar que a investigação que ocupa atualmente no campo, no quadro das nossas sociedades e no quadro daquilo que é hoje a investigação nas graduações e nos cursos de pós-graduação das nossas universidades. Pronto, estes textos assim apresentados parecem aqui uma coisa muito pesada, muito académica. Aliás, qualquer um destes textos daria seguramente para uma conferência, portanto, vou tentar aligeirar aqui estes pontos, estabelecendo sempre aqui um link com o livro em avulso. E pronto, como já referi anteriormente, portanto, as metodologias ocupam um lugar muito particular na sociologia. Tem um papel muito forte e estrutural na produção de conhecimento sociológico. Se olharmos brevemente para os planos de estudos da sociologia, quer sejam os cursos lecionados em Portugal ou no exterior, verificamos o enorme peso que a quantidade de disciplinas e unidades curriculares que os cursos têm dedicados só à metodologia. E embora, pronto, isto também sem falar depois dos cursos, dos workshops e dos seminários que as próprias universidades promovem relativamente a determinada técnica específica ou metodologia específica de análise. E portanto, esta importância tem tudo a ver, desde logo, com uma coisa que os autores referem no início do texto e que eu vou passar a ler. É logo no início, na página 7, vou passar para aqui, vou ler aqui. Portanto, que dizem: a análise de conteúdo é um processo natural, espontâneo, que todos nós utilizamos quando sublinhamos ideias no texto e avançamos para a sua organização e síntese, a fim de melhor as compreendermos e retermos. Ora, o que os autores querem dizer com isto, na minha perspectiva, é que a análise de conteúdo, tal como a comparação, a enumeração, a classificação, aliás, muitas das coisas que o colega Luís Moreira já referiu, são atividades básicas, mentais e básicas de todos nós. E às quais recorremos no nosso dia-a-dia para nos situarmos e afirmarmos no mundo em que vivemos. E recorremos a estas atividades mentais básicas constantemente e a toda a hora, ainda eu agora aqui a fazer referência, que me colocava numa posição diferente do colega. O colega, quando chegou a dizer que, portanto, são estas, a toda a hora nós utilizamos e recorremos a atividades que nós utilizamos na investigação. Mas não é esta atividade, estas atividades básicas mentais que fazem de nós investigadores. Portanto, se assim fosse, não valia a pena ter curso nenhum. Portanto, não é isso que faz de nós investigadores. Ora, desenvolver um projeto de investigação e contribuir para o conhecimento de um determinado problema sociológico ou de qualquer outra área do conhecimento requer uma atitude própria de eliminação das deformações subjetivas para que possamos compreender os factos que analisamos com a máxima imparcialidade possível e ir, como dizem os autores, além do mero sublinhar de ideias e passar à sua organização a partir de um conjunto de regras que lhe confiram rigor e um mínimo de replicabilidade. E, portanto, quando um curso como o da Sociologia dedica tantas horas ao seu plano de estudos, tantas horas no seu plano de estudos às metodologias de investigação, do meu ponto de vista faz com a intenção de dar a conhecer aos estudantes não só as ferramentas metodológicas que têm ao seu dispor, como também treinar as suas mentes para este exercício da imparcialidade. Embora se saiba que a imparcialidade total não existe e que, em alguns casos, na investigação, até é benéfica.
Portanto, não vou aqui fazer esta reflexão, que é este debate, porque é um debate do século IX, desde que a sociologia existe, não é? Mas atualmente é aceito na comunidade científica, portanto, esta ideia de não imparcialidade total, não é? Portanto, desde que nascemos, que estas capacidades, apesar de nascermos com estas capacidades, quando desenvolvemos um projeto de investigação, devemos nos despir de preconceitos e ir isto para sermos os mais objetivos possíveis e sair de nós como se isso fosse possível. Mas pronto, é fazer este exercício porque a sociologia e as ciências sociais em geral trabalham com seres humanos. Portanto, não trabalham com um objeto fixo, estável, que fica ali e que se pode analisar todas as características estáticas. A sociologia lida com indivíduos que estão constantemente a refazer a reconstruir as suas representações acerca daquilo que os rodeia, consoante vão tendo mais ou menos conhecimento em relação às coisas. E, portanto, eu acho que este livro apela a isso mesmo, a uma atitude própria, rigorosa, isenta e séria, que cada um de nós deve ter quando se propõe a desenvolver um projeto de investigação. E, neste caso específico, quando recorremos à técnica de análise de conteúdo com recurso ao software. Porque podemos fazer análise de conteúdo sem recorrer a este instrumento. Portanto, estava eu a dizer portanto, no campo da sociologia, esta questão da imparcialidade e da parcialidade é uma longa discussão, mas que atualmente é aceito na comunidade a validade das metodologias qualitativas face às metodologias quantitativas. Portanto, este debate de século e meio conduziu-nos a aceitar atualmente como válido o conhecimento produzido por técnicas menos quantificadas. E, aliás, este é um livro, um pouco um testemunho, na minha perspectiva, na análise que fiz, disso mesmo, quando apresenta a definição de análise de conteúdo, vai discutindo as suas configurações ao longo dos tempos e parte da aplicação da definição da técnica de análise de conteúdo num contexto do paradigma positivista, portanto mais quantitativo, e termina fazendo a alusão à sua aplicação em contextos de investigação de cariz interacionista ou fenomenológico, portanto mais qualitativo. Portanto, mais uma vez não quero entrar nesse debate, mas porque é um debate que acompanhou o desenvolvimento da própria sociologia. E isto para dizer o quê? Que atualmente, portanto, este debate, o que é mais da análise de investigação, o que é mais válido? É aquilo que é analisado com base em métodos quantitativos, que se possa quantificar, ou aquilo que conhecemos através de análises análises qualitativas, de mais aprofundamento e para conhecimento de determinados fenómenos e problemas sociológicos. Portanto, esta discussão hoje em dia, para alguns setores fará ainda algum sentido, mas está mais ou menos consensual, aceito na comunidade que são as duas válidas, ao ponto de alguns investigadores considerarem atualmente uma abordagem mista e dizendo que é o terceiro maior paradigma de investigação, suplantando a dicotomia entre metodologias quantitativas versus metodologias qualitativas. Portanto, aqui esta abordagem mista, este terceiro maior paradigma da investigação, portanto, é quando se utiliza metodologias quantitativas e se recorre a uma metodologia qualitativa não só para triangulação de dados, mas também para complementação da informação, ou vice-versa. Se estamos a trabalhar numa investigação qualitativa, podemos recorrer a metodologias mais quantitativas para também dar mais robustez e trazer mais insights àquilo que é os resultados e a análise dos investigadores. Isto é aquilo que me apraz dizer relativamente àquele eixo
portanto, do papel das metodologias qualitativas no quadro da sociologia. Posicionando agora o livro no contexto da investigação nos tempos atuais, emergem para mim dois aspectos que estão interligados. Por um lado, o avanço do conhecimento da sociedade, que agora se faz em ciclos mais curtos, e por outro lado, o papel da investigação nas graduações e pós-graduações nas nossas universidades. Portanto, o conhecimento está na agenda do dia, na agenda política e económica internacional. Já não se fala tanto em sociedade da informação, fala-se sim na sociedade do conhecimento e economia do conhecimento. E estes conceitos trouxeram para dentro das universidades uma nova forma de organização da ciência, desde logo pela valorização dos centros de investigação face aos departamentos e de faculdades que se dirigem mais ao ensino. Portanto, existindo também aqui um forte estímulo para a realização dos trabalhos em rede para os investigadores, professores desses centros. Ora, a análise de conteúdo com recurso a um software permite, como referem os autores, uma maior rapidez, um rigor e processos de alta complexidade realizáveis com segurança. Portanto, já não faz sentido que a análise de conteúdo se faça até com técnicas arcaicas, com papel e lápis, quando temos à nossa mão um instrumento que ajuda o investigador a organizar e a sistematizar o volume de informação qualitativa obtida, embora num determinado período histórico essas técnicas arcaicas tenham revestido de grande importância, porque eram o que existia na época. Portanto, os autores também apresentam como vantagem a possibilidade da realização de um trabalho colaborativo. E isto é uma premissa, quanto a mim, essencial para o desenvolvimento do trabalho científico, quer entre estudante e professor, quando a relação é o estudante que está a desenvolver um projeto de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutoramento, ou até mesmo quando o professor está o investigador está ali numa relação investigador-investigador e está num projeto de investigação em rede, porque hoje em dia ninguém trabalha isolado, trabalhamos em rede, seja com colegas da própria instituição, seja com colegas de outras instituições e até mesmo colegas internacionais. E, portanto, esta possibilidade de se poder utilizar este recurso desta forma colaborativa faz todo o sentido e é uma grande mais-valia quando se analisa a análise de conteúdo recorrendo a estas ferramentas. Portanto, esta ferramenta é de uma importância fundamental, quer para os nossos estudantes, que começam a ser preparados para o desenvolvimento de projetos para o exercício da prática de investigação. Atualmente, os investigadores, quem é aqui professor sabe disso, nós preparamos os nossos alunos desde as graduações para fazerem investigação. E, portanto, desde muito cedo têm contacto com esta experiência e, portanto, um livro como este, mais uma vez, vai reforçar e vai ajudar os alunos a poderem, num livro tão pequenino, mas com um conteúdo tão... É pequenino, mas muito denso e com muita informação que, por si só, já é apelativa à leitura, não é? Os alunos hoje em dia ninguém gosta de ler, a professora grande que lhe amasse, não é? Portanto, um livrinho destes e prático, portanto, que ajuda e direciona o aluno com pouca experiência, mas também os professores com alguma experiência, a poderem utilizar esta ferramenta como nos seus trabalhos de investigação. Portanto, o livro tem a particularidade de se debruçar sobre a aplicação de um recurso, que embora não seja recente, pois começaram a emergir, como os autores referem, a partir da década de 80, que fazem referência a uma data anterior, mas a partir da década de 80 começam a aparecer com mais frequência alguns softwares dedicados a esta funcionalidade. E eu recordo-me, quando terminei o meu curso de licenciatura no final da década de 90, desconhecia por completo a existência deste software aplicado à análise de conteúdo. Embora já trabalhássemos nessa altura com recursos de software aplicado à análise estatística de dados, como o XPSS, que na altura ia na 5ª versão. Eu, por curiosidade, fui agora ao computador ver em que versão ia, salvo o erro, vai na 25ª edição. Portanto, já...
E de facto, este recurso, na altura, porque como estudante usei o SPSS, foi maravilhoso, não é? Porque deixámos de fazer aquelas Statistical Student, aqueles testes todos à mão para chegar a resultados. E portanto foi maravilhoso, com quadros então, maravilha. Portanto, tivemos ali o trabalho muito facilitado. Portanto, e quando tínhamos que analisar, fazer análise de conteúdo, esta era feita manualmente, lembro-me com recurso ao Word, e que já foi uma grande ajuda para a análise dos dados. Quando recorremos com o Word já foi uma grande ajuda. E isto porquê? Porque na altura o livro de referência para se trabalhar, era um livro que tinha como título As Histórias de Vida, da editora já extinta, a Celta Editora, não me recordo os nomes dos autores, mas este livro descreve pormenorizadamente como é que os autores faziam análise de conteúdos de textos. Eu vou-vos dizer, se tiverem a oportunidade, leiam, porque nós achamos que aquilo é impensável. Lençóis no chão de texto, de papéis, tinta vermelha, cor-de-rosa, informações a margens, cortes e recortes, portanto, é assim, hoje esse tipo de prática é completamente impensável, não é? E portanto, temos agora, já tínhamos o Word, agora temos estes programas de análise de conteúdo que nos ajudam imenso. Para terminar, porque eu acho que estou aqui assim um bocadinho, este livro reveste-se de uma nova importância para quem, no desenho da sua pesquisa, tem de recuperar a análise de conteúdo. O livro, para além de esclarecer o leitor acerca do que é a análise de conteúdo e como o software se desenvolveu, no final conduz o leitor investigador à identificação e definição das potencialidades técnicas do software em relação aos passos a seguir, organização de dados, leitura de dados, pesquisas por palavras e por aí fora. E termino dizendo que este não é um livro ambicioso, é, nas palavras dos autores, um livro estratégico para estimular a curiosidade e aumentar a motivação do leitor no emprego destes instrumentos. E é esta simplicidade que torna o livro potente, lhe dá força e reveste a importância para quem, na maior parte das vezes, anda perdido nos caminhos da investigação. Mas, como eu costumo dizer aos meus estudantes, quando estes iniciam os seus projetos de investigação, que se saibam perder para se encontrar. A analogia ao último verso do poema Amar de Flobela Espanca, que diz que me saiba perder para encontrar. Muito obrigada. Obrigada, se me alonguei. Obrigada, foi ótima a sua exposição. E eu subi no chão com essas cores todas no meu curso de base, na minha formação inicial. Portanto, percebo toda a dificuldade das tecnologias tem a ver com o meu historial também, obrigada. Mas ninguém melhor do que o próprio autor para falar um bocadinho do livro. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Fantástico ter-se na mesa sempre perspectivas diferentes, com backgrounds diferentes. O meu doutoramento foi na área de desenvolvimento de software educativo, em que sempre defendi desenvolvimento de ferramentas e equipas multidisciplinares. Então é esta diversidade que enriquecem estas ferramentas. Por isso agradecer as fantásticas apresentações. Tudo o que eu disser a seguir, obviamente, tem que ser ou muito bom ou melhor ficar calado, por isso eu vou dizer o mínimo possível, porque as apresentações disseram tudo. A ideia foi mesmo o livro ser um ponto de partida, não ser algo maçudo. A Carla acertou. Não sei se ouviu alguma reunião minha com o professor João Amado, certamente que ouviu. Os sociólogos, para além da fachada. Nós no Norte dizemos que somos videntes, não é? Mas a ideia foi essa, é um ponto de partida, não é? Foi tentar concentrar alguma informação, alguns conteúdos. Isto surgiu quando estava ainda a realizar o meu doutoramento, quando fui fazer um workshop à Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, e o professor João Amado estava a assistir, e me desafiou para participar num manual de investigação qualitativa, em que há um capítulo que é a técnica de análise de conteúdo, e que me disse assim, olha, ser a pessoa ideal para reformular-me aqui este capítulo. Ninguém faz um desafio destes a alguém que ainda está a fazer doutoramento, não é? Isto é mesmo para tentar eliminar com o estudante
tentar conseguir o grau, porque era um desafio, porque era provas de agregação, uma referência nacional na área e um desafio que, acreditem que a maior parte das vezes eu coloquei-me sempre não capaz de alcançar, porque senti que naquele momento o meu limite não dava para... Então foi a partir daí que se avançou com outras coisas, e se este livro surgiu, não há se há um culpado ou alguém que podemos dar o tipo de designação, é o professor João Amado, e por isso é que ele está aqui, e é alguém que eu trabalho e adoro trabalhar pela pessoa e pelo conhecimento. Sobre o livro e sobre a utilização de software, nós colocamos como exemplo um software que me é querido, porque é filho, não é? E como um filho, obviamente, eu teria que mencionar aqui. Obviamente, se vocês tiverem a usar outra ferramenta, eu não vos posso dizer que vocês podem aplicar isso a outra ferramenta. Porque a proposta de passos da aplicação de análise de conteúdo com o uso do WebQDA, vocês podem usar com outra ferramenta. Porque a estrutura básica, a maior parte das ferramentas existentes no mercado é igual. Depois tem ramificações, há ferramentas que estão-se a especificar em métodos mistos, há outras que estão a trabalhar muito com a parte de análise de redes sociais, há ferramentas só para análise de sentimentos. Ou seja, há tantas opções que é difícil por vezes para o investigador escolher aquilo que mais se adequa ao desenho de investigação. Agora, eu acredito nisto e não sou fundamentalista e complemento a informação dos meus colegas de mesa, a qual agradeço a fantástica apresentação e o trabalho que tiverem em fazer a apresentação, o que é sempre grato para quem escreve e publica algo. Eu agradeço mais uma vez, por isso agradecer mais 5 vezes não levem a mal, é normal. É mesmo reconhecimento, que é o seguinte: alguém pensa aqui, eu num dos artigos recentes publiquei numa conferência que fui convidado, acabei, acho que foi na parte final, não tenho certeza, eu coloquei se alguém esperava hoje em dia escrever um artigo numa máquina de datilografar. Eu penso que não há nenhuma conferência que diga assim: proibido escrever um artigo com máquina de datilografar, tem que usar o processador de texto Word, pressão XPTO. Já vi alguma conferência a exigir isso? Então, é um pouco isto, não é? Eu posso usar o Word, posso usar o chão, posso usar os quadros de cortiça, como o Francisco usou, com post-its, com categorias, tudo cortado à tesoura. Vocês podem usar isso, conseguem realizar. Agora, há partes de aprofundamento da análise de dados que não é possível atualmente conseguir sem software. Como não é possível vocês inserirem índices automáticos ou legendas automáticas na máquina de datilografar. Não é possível. Mas a máquina de datilografar dá para escrever. Vocês conseguem escrever um bom texto e não é. O professor João Amado nunca usou ferramentas. Então, nós trabalhamos bem em equipa porque eu ajudo-lhe a usar o WebQDA e ele ensina-me técnicas de análise. Ou seja, ele tem o conhecimento, eu tenho outro tipo de conhecimento que juntos conseguimos. Então, o primeiro trabalho que fizemos em conjunto foi um projeto que ele realizou sobre cyberbullying e que ele me disse, passado tipo um mês: se no meu tempo existisse isto. Reparem, isto quer dizer que há coisas que atualmente não são passíveis ou possíveis de se realizar sem o uso de software. Por isso é que eu estou a fazer esta analogia à máquina de datilografar, não podia fazer a outra coisa qualquer. Se fosse aqui o Francisco talvez estivesse a dizer que vocês podem passar manteiga no pão com uma chave de fendas, como podem apertar um parafuso com uma faca. Todos já fizemos isso, mas não é a mesma coisa, não é específico. Agora, o que acontece? Na conferência que estive no Brasil, eu falei sobre as vantagens e desvantagens do uso destas ferramentas, independentemente da técnica de análise de dados. Há uma série de pontos que se tem que ter cuidado, enquanto investigador, seja júnior ou investigador sénior, que se confunde com a ferramenta. A ferramenta não é metodologia. Então, a maior parte das aulas que eu dou e cursos de formação confundem ferramenta com metodologia. Então, partem do pressuposto que eu digo ao software que vou usar análise de conteúdo ou análise temática, coloco a questão de investigação, vou dar uma volta para ir para o parque, vou ver o oceanário, no final do dia tenho 3 respostas, escolho a melhor e está feito. Então, há muito essa percepção que o software faz mágica. Vocês colocam e aquilo transforma-se. Ou seja, então, esta relação e este desafio do livro, primeiro ser algo curto, depois fazer este equilíbrio e mostrar uma série de opções, é
que o livro possa servir como ponto de partida. Isso é que nós estamos a dizer. Quem vier à apresentação tem interesse no livro, isso nós oferecemos o livro. Para que ele seja isto mesmo, um ponto de partida. Depois vocês decidem não usar uma ferramenta específica, eu já não estou aqui a defender o meu filho, não é? Porque podem haver filhos melhores ou filhos diferentes, talvez, não é? Assim seja o termo mais correto. É uma opção vossa, mas pelo menos não deixem de aprofundar ou tirar. A maior satisfação que eu tive de estudos qualitativos e quantitativos, sabem qual é? É quando eu consigo aprofundar a análise. E aprofundar a análise, fazendo muitas tarefas manualmente, que não são intelectuais, é cansativo, não é execuível muitas vezes. E compreende-se isso em alguns cursos de alunos, quando eles compreendem, por exemplo, os resultados de uma matriz, quando eu cruzo dados descritivos com dados de caracterização, com dados de interpretativos, ou seja, se a opinião dos entrevistados sobre determinado fenómeno é diferente, e quando eles compreendem esses cruzamentos, e o que é que podem retirar dali, estão a ver por magia, como é que ele tirou a bola daquele papel, que eu não vi, é algo idêntico. Por isso eu não vou detalhar mais, eu quero agradecer este momento, a confiança de estarem aqui, de poderem apresentar, Luís, Carlos, Helena, a Cristina, porque infelizmente ou felizmente para ela aceita sempre os meus desafios, isso é estranho, mas pronto. E a vocês por estarem aqui, se tiverem alguma questão a colocar, nós estaremos disponíveis. Obrigado. Tenho aqui um livro para poderem levantar e temos depois ali ao lado o Porto, também para podermos aqui conviver entre todos. E se quiserem a assinatura do autor, olha, aproveita, que é sempre que ele está disponível. Então, obrigada a todos e é mais uma vez um prazer em ser associada a este.